E gravando, fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula aí dessa série para o concurso do BNDES, beleza? Se você está estudando aí para o concurso do BNDES ou está se preparando para os concursos na área de TI, saiba que esse é o canal correto, esse é o canal certo aqui onde você vai encontrar conteúdos de qualidade, beleza? Então, essa é a 20ª aula, né? Sobre essa série de aulas que a gente está fazendo com foco para o cargo de cibersegurança. Na verdade, é o cargo de analista de sistema na área específica de cibersegurança, beleza? Ou seja, essa é a 20ª aula, na verdade, dessa playlist aí gigante, né, em relação a esse concurso em específico, onde a gente já falou sobre segurança ofensiva, lidamos ali com todos os tópicos, né, os 9 tópicos de segurança ofensiva, onde a gente trouxe aqui questões modeladas por mim, né? Trouxe aqui algumas questões das bancas, de diversas bancas também, para justamente a gente trazer à tona, né? Conceitos relevantes, teoria direcionada em relação a estes assuntos, beleza? Pulamos em específico segurança defensiva de forma proposital para justamente a gente chegar nesse core, nesse núcleo aqui dos tópicos de framework de segurança e base de conhecimento de segurança, onde a gente trouxe algumas questões modeladas também sobre Mitre Attack do 4.1, onde a gente resolveu algumas questões também e nos debruçamos nas alternativas dessas questões, né, sobre o tópico de CVEs, beleza? E lidamos também, criamos questões, resolvemos questões, trouxemos uma teoria direcionada em cima desses 3 tópicos de frameworks de segurança, onde a gente lidou ali com o syscontrol V8, né, com First CCIT e com o famoso NIST, Cyber Security Framework, beleza? E agora, neste exato momento, a gente está lidando com o tópico, o grande tópico, né, de segurança defensiva, onde a gente está lidando em específico com o item 2.5, falando sobre comunicação segura, beleza? E aqui eu trouxe em torno de, deixa eu ver, são 9 questões da própria banca 6 Gran Rio. Dessa vez eu não modelei questão, tá? Mas porque eu consegui encontrar uma variedade de questões sobre esse tópico, beleza? Então eu trouxe aqui algumas questões estratégicas para te ajudar aí na hora da prova, na hora dos teus estudos. E assim, esses assuntos, por mais que a gente esteja fazendo uma playlist, né, com foco, né, essa série de videoaulas com foco para o concurso do BNDES, saiba que ele, na verdade, vai servir para a continuidade, né, dos teus estudos, beleza? Afinal de contas, você está estudando para concurso de TI. E todos esses tópicos aqui, eles estão passíveis de cair em qualquer outro tipo de prova, beleza? Principalmente quando se trata de 6 Gran Rio, tá bom? Então, galera, vamos lá, sem mais delongas. Esse material em PDF com as questões e com as anotações, tá? São 2 materiais em PDF. Tem um material em PDF com os exercícios, sem o gabarito, tá? E tem um material em PDF já com as anotações, que é o famoso caderno do aluno, né, para ajudar ali no estudo dirigido, para ajudar ali no resumo ali do teu caderno, beleza? Esse é o objetivo, tranquilo? Então, sem mais delongas, dê seu joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e dê seu feedback aí, tá? Muito importante aí pra gente, beleza? Deixa eu sair aqui como de costume, e simbora, vamos lá. Questão já de cara, questão de número 1. Efetivamente, deixa eu só ajustar aqui a minha caneta digital. Questão de número 1, vamos lá. O HTTP é o protocolo, aqui ele começa com aquele enunciado básico, né? A gente já sabe que o HTTP é o protocolo de comunicação, né, da World Wide Web, né? O famoso www, utilizado pelo navegador, né? Pelos navegadores, para troca de mensagem com um servidor web, por exemplo, globo.com, quando você acessa aí o globo.com ou o uol.com.br, né, ou terra.com.br, qualquer tipo de site que você acesse via navegador, você está acessando literalmente ali um servidor web, beleza? Esse protocolo de nível de aplicação, ou seja, o nível mais alto da camada do modelo OSI, por exemplo, não assegura a proteção de dados em trânsito, pois não oferece mecanismos de segurança.
beleza? Ou seja, não oferece uma comunicação segura, beleza? Para controle de tanto integridade quanto de autenticidade e principalmente de sigilo, beleza? Das suas mensagens. Para suprir essa deficiência do protocolo, a prática comum é o quê? Utilizar o próprio HTTPS para proteger a troca de mensagens do HTTP entre um cliente web, o seu navegador, e um servidor web, beleza? Com o uso de uma camada de segurança a nível de aplicação, beleza? Essa camada de segurança utilizada pelo próprio HTTPS é o... Bom, a gente já sabe aqui, o nosso gabarito é o famoso TLS, beleza? Ou seja, afinal de contas, é o próprio TLS, ele é um protocolo que fornece justamente essa segurança para o HTTP, para o protocolo HTTP, beleza? E é interessante saber que quando a gente fala sobre TLS em cima do HTTP, ele vai oferecer algumas camadas, né? E uma das camadas de comunicação, uma delas, né? Tem mais de uma, inclusive. Uma delas é o famoso TLS Handshake. É o famoso TLS Handshake, ou seja, quando o seu navegador web, seja o Google Chrome, seja o Firefox, seja qualquer outro navegador, quando ele tenta se conectar a um servidor web com o HTTPS, vai ocorrer o quê? O famoso TLS Handshake, onde o cliente e o servidor eles vão fazer o quê? Troca de chaves. Troca de chaves. E também troca de cifras, definições, né? Na verdade, de cifras, né? Beleza? E é justamente aqui na troca de chaves e nas cifras que os atacantes costumam tentar intervir para justamente usar uma cifra menor, né, uma cifra com uma vulnerabilidade a mais, beleza? E possíveis chaves com tamanho menores, beleza? Tranquilo? Então, só para a gente ter uma ideia, obviamente que a gente tem o TLS em cima do HTTP, oferecendo alguma camada de segurança, né? Uma comunicação segura, usando qual tipo de camada? A gente tem uma camada específica que tem que ser de conhecimento de vocês, que é o famoso TLS Handshake. E dentro desse TLS Handshake, existem algumas mensagens que tanto o cliente quanto o servidor, eles trocam entre si para justamente estabelecerem essa troca de chave da melhor forma possível e essa definição das cifras, né, que vão ser estabelecidas ali na comunicação. Beleza? Agora, obviamente que eu poderia muito bem, galera, assim, já pular para a questão de número 2, por exemplo, e já oferecer logo, disponibilizar o gabarito para vocês. Só que não é essa a intenção. Como vocês já têm percebido, essa é a 20ª aula, mas desde a primeira aula a gente não apenas debate sobre a alternativa que é o gabarito. A gente tenta debater sobre algumas outras alternativas que é de suma importância para os teus estudos. Afinal de contas, a ideia aqui é a gente não deixar conhecimento na mesa, beleza? Então, sabendo disso, eu já fiz algumas anotações em relação à aula 20 de comunicação segura para a gente já se adiantar nesse quesito, beleza? Professor, e como o senhor fez essas anotações? Vamos lá. Visão geral que a gente precisa ter. A gente trabalha ali nos estudos da comunicação segura, inerentemente, né? De forma inconsciente, você já tem que ter em mente que existe um modelo de interoperabilidade que vai permitir essa comunicação entre dispositivos em locais distintos, tá? E de sistemas operacionais distintos também. Como que eles se comunicam? Eles só conseguem se comunicar porque existem dois protocolos, né? Definidos mundialmente, né? Primeiro deles, para ter uma ideia, é o famoso protocolo, é o famoso modelo OSI, né? Ou seja, ele é um modelo de referência, onde vai permitir fazer com que o seguinte, outras pessoas consigam criar modelos de interoperabilidade baseado no modelo OSI. Ou seja, você pode criar o teu modelo, tá? Assim como foi criado o modelo TCP/IP, você pode simplesmente criar o seu próprio modelo. Porém, você vai seguir uma referência. Que referência é essa? O teu modelo ele tem que trabalhar em cima dessas 7 camadas.
tem que oferecer recurso em cima dessas 7 camadas, seja da camada física, seja da camada de enlace, seja da camada de rede, de transporte, sessão, apresentação e até a camada de nível mais alto, que é a camada mais próxima ali do usuário, que é a nível de aplicação. Agora, obviamente que quando a gente estuda o protocolo TCP/IP, a gente tem que ter em mente que ele é um modelo de 4 camadas, ou seja, a gente tem a camada de interface com a rede, abarcando ali os controles e os parâmetros da camada física e de enlace. A gente tem a camada chamada de internet, onde ela, em outras bibliografias, né, perdão, são chamadas de camada interrede. Tá? Os autores eles divergem um pouco em relação ao tema, mas eu trouxe aqui para você ter uma ideia, né, que o tradicional, né, o mais conhecido é a camada internet, que é a famosa camada de rede do modelo OSI, tá? Mas pode ser chamada também de interrede, onde ali a gente tem um protocolo IP, né? A gente tem um protocolo, inclusive IPsec, atuando na camada de internet do TCP/IP ou a camada de rede no modelo OSI, beleza? E mais acima a gente tem a camada de transporte, onde a gente vai ter 2 protocolos principais, que é o TCP e o UDP. O TCP orientado à conexão e o UDP não orientado à conexão, beleza? E, por fim, na camada mais alta do TCP/IP, a gente tem a famosa aplicação, onde está abarcando controles, né, e parâmetros tanto da camada de sessão quanto da camada de apresentação e da própria aplicação, beleza? E é aqui que a gente tem o famoso protocolo HTTP, a gente tem o famoso protocolo Telnet, a gente tem o famoso protocolo FTP, SMTP e POP3, beleza? Só que eu quero destacar, né, esses 3 protocolos aqui. Existem alguns protocolos responsáveis pela criação dessa rede privada virtual, dessa VPN, ou seja, quando eu quero fazer com que um determinado dispositivo se comunique, né, com o ambiente corporativo da empresa, a gente precisa configurar o quê? A tal da VPN, ou seja, configurar o famoso túnel de VPN, beleza? Ou seja, eu preciso fechar um túnel aqui da minha casa com efetivamente o ambiente corporativo da rede lá da minha empresa, beleza? Ou seja, eu atualmente sou analista do Serpro, então eu tenho o meu computador, eu tenho o meu dispositivo onde para eu me comunicar com certos servidores, com certos dispositivos lá do Serpro, do ambiente on-premise do Serpro, eu preciso fechar um túnel criptografado entre o meu dispositivo, entre a minha rede aqui de casa, até o ambiente on-premise do Serpro, beleza? Esse é um exemplo. Na tua empresa também segue o mesmo modelo. E sabendo disso, existem alguns modelos de protocolo que fecham a VPN, que constroem esse túnel seguro, que constroem essa comunicação segura. Quais são eles? O IPsec, que trabalha ali na camada de rede do modelo OSI ou camada de internet do TCP/IP, e a gente tem 2 protocolos interessantíssimos que atuam na camada de enlace, ou melhor, do modelo OSI, né? Ou melhor, na camada interface com a rede do protocolo TCP/IP, que é o famoso PPTP e o L2TP. Então, quando a questão ela traz quais das alternativas é a correta, olha a sopinha de letrinha dele fazendo PPTP, SSTP, ESP e GRE. Bom, só aqui você já sabe que não seria o nosso gabarito, porque PPTP assim como o IPsec, é um outro protocolo também capaz de fechar um túnel VPN. Tanto é que eu trouxe algumas características dele, ou seja, o PPTP ele é um protocolo chamado de point-to-point, o famoso protocolo ponto a ponto, né, para fechar um túnel qualquer, tá? Usado para criar conexões VPN, não está relacionado em nenhum momento ao protocolo HTTPS, beleza? E ele tem alguns mecanismos de segurança para poder fazer autenticação dentro do túnel e se utiliza de alguns protocolos. Que protocolos são esses? O próprio protocolo SHAP, o próprio protocolo PAP, por exemplo, beleza? Isso aqui é uma sopinha de letrinha que vale a pena a gente ter uma ideia, né, do que significa. Galera, deixa eu só beber uma água aqui, só um minutinho. Só para vocês terem uma ideia, né?
Quando a gente fala em protocolo SHAP, é aquele protocolo de autenticação de handshake para desafio. É um protocolo muito específico e muito utilizado no PPTP, ou seja, nesse protocolo point-to-point, né? Tunneling Protocol, beleza? E o protocolo PAP, professor, eu nunca ouvi falar nesse protocolo PAP, é o famoso protocolo de autenticação por palavra, né? Muito utilizado aí para fechar os túneis PPTP. Então, se você visualizar em algum momento, em alguma questão sobre esses dois protocolos, sabe que ele não se refere nem ao TLS, muito menos ao TLS, muito menos ao IPsec e qualquer outro tipo de protocolo, beleza? E o PPTP, ele faz muito uso dessa sigla, dessa sopinha de letrinha GRE, que é o famoso Generic Routing Encapsulation, ou seja, é uma encapsulação genérica para roteamento dentro desse túnel. Ou seja, o que isso significa? Eu até cheguei a desenhar aqui. Imagina que um cliente quer fechar um túnel VPN com um gateway, né, do protocolo PPTP lá da sua empresa. Imagina que aqui é um ambiente que está ligado a um ambiente on-premise lá da sua organização, beleza? Imagina que seja isso. Então, a sua organização, a sua empresa, ela vai ter um servidor principal para receber e fechar esse túnel, beleza? Onde vai permitir a comunicação desse cliente com esse ambiente on-premise aqui da empresa, beleza? Para isso, ele fecha um túnel. A partir do momento que ele fecha um túnel, todos os pacotes trafegados aqui dentro, eles são pacotes do tipo PPP, ou seja, point to point, tá? Afinal de contas, o protocolo, é interessante saber que o protocolo PPTP, ele é baseado e fundamentado em cima do protocolo point to point, beleza? Que atua na camada de enlace ali do modelo OSI, por exemplo, beleza? E sabendo disso, o GRE, que é esse encapsulador, né, genérico, ou seja, ele vai pegar o pacote point to point e vai encapsulá-lo em cima de um formato chamado GRE. Então, quando você visualiza aqui a questão GRE, saiba que está totalmente ligado ao protocolo, às características do protocolo PPTP, por exemplo. Beleza? Tranquilo? E, professor, quando se fala em SSTP, deixa eu ver se eu trouxe aqui SSTP para vocês. Eu acredito que sim. Deixa eu ver. Eu não cheguei a colocar aqui, né? Mas, só para a gente ter uma ideia do que significa o SSTP, primeiro, já de cara, ele é o Security Socket Tunneling Protocol, ou seja, é um protocolo de tunelamento de socket seguro, usado também em VPN, beleza? Vou até fazer questão de colocar aqui, ó. Colocar aqui. Fazer o seguinte, vou colocar um pouco mais acima. Ou seja, vou colocar aqui SSTP, tá? Muito utilizado ali e, na verdade, ele foi desenvolvido especialmente aí pela Microsoft. Só para você ter uma ideia, tá? Então, ele é só mais um protocolo, né, que foi desenvolvido pela própria Microsoft para fazer o quê? Para efetivamente gerar uma comunicação do túnel, beleza? E ele faz uso tanto de TLS quanto de SSL, beleza? Tanto é que ele é muito utilizado, né, para justamente facilitar, ele facilita, né, ele tem a capacidade, né, de ignorar a maioria dos firewalls. Na verdade, a maioria dos firewalls acaba ignorando, né, esse tráfego, né, e não bloqueando tanto os pacotes do SSTP, porque ele usa a porta 443. Então, para o firewall, ele tem essa possibilidade, né? Você não vai ter tantos problemas assim de regra, de bloqueio em relação a esse protocolo com relação ao firewall, efetivamente, beleza? Tranquilo? Então, só para você ter uma ideia, na verdade, esse protocolo SSTP, que é esse Security Socket Tunneling Protocol, ou seja, é mais um protocolo de tunelamento, assim como a gente tem do IPsec, do PPTP, né? E também aí do L2TP.
beleza? Criado aí pela Microsoft. Agora, a gente tem o famoso L2TP que atua na camada 2 também, beleza? E ele nativamente, ele não oferece criptografia. Pô, como assim, né? É um protocolo que permite a criação de túnel, mas não oferece criptografia? Isso, exatamente. Nativamente, ele não foi construído para suportar criptografia embarcada. Por isso que ele faz uso do próprio protocolo IPsec, que está na camada 3, uma camada mais acima, que é a camada de rede, onde ele vai se utilizar aí dos protocolos que estão aqui dentro do IPsec para oferecer a criptografia, tá? Eu até fiz uma anotação aqui interessante de você ter essa visão, que ele atua em 2 modos de tunelamento. A gente tem um modo voluntário do L2TP e o modo de tunelamento compulsório, onde o voluntário, na verdade, a comunicação vai partir do cliente, ou seja, o cliente, né, é quem vai fazer a requisição inicial para fechar o túnel com diversos provedores, seja o provedor A, seja o provedor B ou o provedor C. Ou seja, para ele fechar o túnel, né, ele é voluntário. Quem é voluntário? O próprio cliente. A primeira requisição é gerada sempre pelo cliente, beleza? E o compulsório a comunicação ela é estabelecida automaticamente. O próprio provider, o próprio provedor que está te oferecendo esse tipo de túnel, ele já está previamente configurado e já pronto ali para fechar o túnel com qualquer tipo de cliente, beleza? E a gente tem o famoso IPsec, e é esse cara aqui que a 6 Gran Rio costuma gostar, beleza? Eu falei desses outros 3 para justamente você ter uma ideia. Porém, deixa eu te falar aqui. Quando se fala em IPsec, primeira coisa que já tem que estar em mente na cabeça de vocês, que é que ele atua na camada de rede. E o IPsec, por estar atuando na camada de rede, ele foi construído, ele foi concebido com base em alguma arquitetura. E que tipo de arquitetura é essa? E assim, preste bem atenção, é exatamente isso. Existe uma arquitetura que é capaz de fazer com que o IPsec ofereça segurança na hora de criar os túneis, beleza? Como que ele faz isso? Existem 3 tipos de protocolos que é um tripé, tá? Ou seja, o IPsec está apoiado em diversos protocolos. E os 3 principais é o ESP, que é o famoso ESP, o IKE, que é o famoso Internet Key Exchange, e o famoso autenticação de cabeçalho, que é o famoso AH. Ah, professor, agora eu estou começando a entender. O IPsec, então, ele está apoiado, a arquitetura de segurança do IPsec está apoiada nesses 3 protocolos, ESP, o IKE e o AH, beleza? Essa é a visão geral que eu já vou adiantar aqui para você. E o que isso significa? O ESP ele é um protocolo responsável pelo encapsulamento seguro do payload. O que isso significa? O payload é aquilo que a gente quer guardar, quer criptografar, quer tornar, né, seguro, proteger. Ou seja, payload aqui é justamente os dados sensíveis do usuário, beleza? Então a gente já tem na arquitetura do IPsec o famoso protocolo ESP, ou seja, encapsulamento seguro do payload. Isso aqui precisa estar na mente de vocês, beleza? Vou até voltar aqui. Isso tem que estar na mente de vocês. Falou em IPsec, saiba que existe um tripé fundamental sobre a arquitetura de segurança do IPsec. A gente tem o protocolo ESP, o protocolo IKE e o protocolo AH. O ESP é esse famoso encapsulamento seguro do payload dos dados, ou seja, é aqui que eu vou encapsular os dados de forma segura. Quando se fala em IKE, ou seja, o famoso Internet Key Exchange, a gente tem, ele é responsável pelo gerenciamento das chaves. Afinal de contas, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente fecha o túnel de um client para um gateway de VPN, existem alguns controles e existe alguma troca de chaves, trocas de cifras, né? Troca de parâmetros para estabelecer de forma adequada, né, o estado desse túnel. E quem é que faz esse meio campo? É o famoso Internet Key Exchange. É isso que você precisa ter em mente, que existe um protocolo específico para negociar, fazer essas negociações, essas devidas negociações de determinados parâmetros. Ou melhor, o gerenciamento das chaves que vão ser acordadas, que vão ser criadas nesse túnel para oferecer justamente a segurança do túnel VPN. Beleza? É o famoso IKE. Tenta ver que existem essas sopinhas de letrinha, mas não se assuste.
A gente tem o ESP, que é o famoso encapsulamento seguro do payload. A gente tem o IKE, que é o Internet Key Exchange, gerando o quê? Com qual objetivo? Gerenciamento das chaves, beleza? E a gente tem o famoso Authentication Header, que é o famoso cabeçalho, autenticação de cabeçalho, né? É o famoso AH, beleza? Deixa eu voltar aqui. Só para a gente ter uma ideia, ou seja, essa autenticação de cabeçalho, tanto a autenticação, ou melhor, né? Tanto a autenticação de cabeçalho quanto o ESP, para a arquitetura de segurança do IPsec, eles vão se utilizar de dois grandes algoritmos, tá? E aqui que eu quero que você entenda o seguinte: a gente, dentro da arquitetura, né, de segurança do IPsec, a gente tem um algoritmo de criptografia e um bloco de algoritmos de autenticação. Imagina que são dois grandes serviços, beleza? Dois grandes serviços que vão estar disponíveis para esses três protocolos. E quais seriam eles? O algoritmo de criptografia e o algoritmo de autenticação. O ESP, ou famoso encapsulamento seguro de payload, preste bem atenção nisso. O encapsulamento seguro do payload, ele vai usar tanto o algoritmo de criptografia, tá, para oferecer o que? A tal da confidencialidade, como também vai fazer o uso do algoritmo de autenticação. Ah, professor, então já estou vendo um padrão. Que padrão é esse? O ESP faz uso tanto desse algoritmo de criptografia, oferecendo que tipo de serviço? Confidencialidade. Ele faz também uso do algoritmo de autenticação, oferecendo qual tipo de serviço? Autenticidade e integridade. Então, se tiver qualquer tipo de pergunta nesse contexto de tipo, qual o protocolo que oferece confidencialidade, autenticidade e integridade dentro da arquitetura do IPsec? É o famoso ESP. Ah, entendi. Então quer dizer que o AH, ele faz uso apenas do algoritmo de autenticação? Exatamente. Ele faz uso apenas do algoritmo de autenticação. Para oferecer que tipo de serviço? Autenticidade e integridade. O que isso significa? Que o objetivo da autenticação de cabeçalho, do Authentication Header, é justamente oferecer o quê? A autenticidade e a integridade. Por meio de quem? Por meio de quem? Do algoritmo de autenticação. E quando tanto o ESP quanto o AH, quando fazem uso do algoritmo de autenticação, quais são os algoritmos de autenticação disponíveis para eles usarem? É o famoso HMAC. E existem alguns tipos de HMAC. É o HMAC MD5, HMAC SHA-1, HMAC SHA-2. Professor, como assim? Da onde o senhor tirou esse HMAC? Cara, só pensar o seguinte, o HMAC, ele é um código de autenticação de mensagem o quê? Do tipo hash. É simplesmente isso, não precisa se assustar com essas sopinhas de letrinhas. HMAC significa o quê? Hash Message Authentication Code, o famoso código de autenticação de mensagem hash. E ele pode usar tanto do tipo hash MD5, do tipo SHA-1, a família SHA-1, e a família 2 da família SHA-2. Beleza? E só para você ter uma ideia, obviamente que como a gente está gerando hash, né? Ao se utilizar desse algoritmo de autenticação, a gente está fazendo o quê? A gente está gerando uma certa quantidade de bits, um hash com uma certa quantidade de bits. Quando a gente usa o SHA-1, a gente está usando 160 bits. Quando a gente usa a família 2, a famosa HMAC SHA-2, a gente pode usar bits desde 224 até 512. Mas as mais comuns a serem utilizadas é a 256, a 384 e a de 512 bits, beleza? Ou seja, isso aqui é só o tamanho do hash, beleza? Tranquilo? Só para você ter uma ideia. Ah, professor, então da mesma maneira que existem os exemplos em relação ao algoritmo de autenticação, para o algoritmo de criptografia, qual deles serão usados? Ah, meu amigo e minha amiga, aqui são muitos. Ou seja, nós temos o DS, ou seja, nós temos o AS. Perceba que são algoritmos simétricos que se utilizam do encadeamento de cifras de bloco, de criptografia de bloco, né? E nós temos o DES, o AES, o cache, o RC5, o famoso IDEA, o Blowfish, o
Triple DS e o famoso Camellia CBC, beleza? Professor, mas eu nunca ouvi falar nesses caras. Bom, se você não assistiu às aulas anteriores, a gente cansou de debater sobre o estudo da criptografia, onde a gente tem dois grandes grupos da criptografia: criptografia assimétrica e criptografia simétrica, beleza? Tranquilo? E no contexto de criptografia assimétrica, a gente debateu muito nas aulas anteriores. Por isso que eu te convido, eu te desafio a assistir às aulas anteriores para você compreender essas sopinhas de letrinhas. Beleza? Tranquilo? E, obviamente, quando a gente precisa, obviamente, ter alguém, um protocolo responsável nessa arquitetura que fique focado em quê? Em gerenciamento das chaves. Beleza? A gente precisa desse protocolo trabalhando nesse quesito de gerenciamento das chaves. Tá? Beleza? Então, voltando aqui, agora já ficou muito mais claro para a gente compreender. PPTP não é o nosso gabarito, obviamente, muito menos o SSTP, e o ESP nem sequer, porque a questão não fala sobre IPsec, ou seja, só faria sentido o IESP para essa questão se caso a questão falasse do IPsec. Só faria sentido o GRE, que é aquela formatação dos pacotes para serem trafegados lá no túnel, para fechar o túnel entre um client e um gateway PPTP, se a gente estivesse falando de qual protocolo? PPTP. Ou seja, são essas nuances que vocês precisam ter ideia. Por isso que eu faço questão, às vezes, de fazer essas anotações para vocês terem o máximo de conhecimento possível. Beleza? Tranquilo? Então, aí, nosso gabarito, aí, nossa questão de número 1 é a letra D. Vamos lá, questão de número 2, e eu vou deixar vocês fazerem aí, enquanto eu bebo só mais um pouco de água, só um minutinho. Vamos lá, galera. E aí, qual seria o nosso gabarito? O IPsec, opa, agora clareou um pouco. Eu estou no campo do IPsec, ou seja, se eu estou no campo do IPsec, eu não estou no campo de estudo do PPTP, muito menos do L2TP. Eu estou aonde? No campo de IPsec. Então, alguma pergunta vai vir direcionada a essa arquitetura aqui, beleza? Vamos lá. O IPsec é formado por um conjunto de protocolos que, através de serviços de autenticação e privacidade, ou seja, quando se fala em privacidade, ele está querendo dizer o quê? Confidencialidade. Beleza? Na camada IP. Oferece comunicação segura pela internet. Dentre esses protocolos, que ele não disse qual, há um que lida com confidencialidade, ou melhor, com privacidade, e também com a autenticação, podendo fazer transporte em modo túnel. Esse protocolo é o... Pô, galera, já ficou muito mais fácil, né? A gente já sabe quais são as sopinhas de letrinhas, né? Ou seja, o ESP, voltando aqui, o ESP, ele é o único protocolo que realmente trabalha com confidencialidade por meio de quem? Por meio de algoritmos de criptografia e autenticação. Por meio de quê? Por meio do próprio algoritmo de autenticação, que vai, por sua vez, oferecer a autenticidade e a integridade. Beleza? Enquanto que o AH, ele oferece apenas a autenticidade e integridade. Beleza? Então, aqui a gente já mataria o AH e o IKE, porque o IKE, ele faz o quê? A gestão, o gerenciamento o quê? Das chaves desse túnel. Beleza? Tranquilo? E o PPTP a gente sabe que não, porque é um outro protocolo, assim como o IPsec é um protocolo que fecha o túnel, então não tem a ver com a questão. E o L2TP, muito menos, também é um outro protocolo, além do IPsec, beleza? Embora o L2TP também faça uso do IPsec ali, porque não tem nativamente um serviço de criptografia do L2TP, tá bom? Então aí nosso gabarito aí é letra D, é o famoso ESP, beleza? Vamos para a questão de número 3. O protocolo HTTP transporta suas mensagens em texto plano, beleza? Em texto plano e pode facilmente ser monitorado por terceiros. Para proteger as mensagens do HTTP, é comum utilizar um protocolo de comunicação segura
padronizado para camada de aplicação da arquitetura internet. Este protocolo é denominado, bom, aqui já ficou fácil, né? É o famoso TLS, beleza? RC4 não é, DES não é, porque eles são protocolos de criptografia, né? E protocolos de criptografia o quê? Simétrica. Beleza? Enquanto o RC4 é aquele protocolo de criptografia simétrico de qual tipo? De fluxo. De fluxo, enquanto o DES é o de bloco. Beleza? E o ESP a gente sabe que é aquele protocolo ali que faz o encapsulamento seguro do próprio payload, então também não teria nada a ver, e o próprio IPsec. Ou seja, veja como é que você se sente mais seguro. Por mais que a questão seja fácil, a gente sabe que está tratando do HTTP, mas se fosse uma questão envolvendo outro tipo de protocolo, você consegue identificar. Já não é mais estranho aos seus olhos, à sua mente, né? Quando você visualizar essas sopinhas de letrinhas, beleza? Tranquilo? Questão aí de número 4, vamos lá. Questão de número 4. O IETF criou um conjunto de protocolos conhecido como IPsec, ou seja, toda aquela arquitetura ali foi criada pelos caras para oferecer comunicação segura pela internet. Em vez de alterar o cabeçalho do datagrama básico ou criar uma opção IP, o próprio IPsec usa um cabeçalho separado para transportar informações de autenticação. Opa! Falou em cabeçalho e autenticação? A gente tem um cara que faz isso. Que sopinha de letrinha é essa? Que sopinha de letrinha é essa? É o famoso protocolo de autenticação de cabeçalho. É o famoso AGA. É simplesmente isso. Não precisa ter medo desses caras. Beleza? Ou seja, nosso gabarito aí é letra B de bola, beleza? Tranquilo? Muito de boa, né? Ou seja, a partir do momento que você consegue compreender a arquitetura por detrás dos panos do IPsec, já fica muito mais fácil você compreender essas sopinhas de letrinha, beleza? A D, bom, aqui realmente é uma sigla irrelevante, né? Tanto no protocolo HTTP, IPsec ou L2TP, não sei de onde o examinador tirou isso aqui, beleza? Ou seja, não é uma sigla relevante aí para protocolos de segurança, principalmente IPsec, beleza? O ISA-KMP, talvez você tenha dúvida em relação a isso, que é o famoso protocolo de gerenciamento de chave e associação de segurança, né? Eu vou colocar aqui, é o famoso Internet Security Association and Key Management. Só para você ter uma ideia, né? Protocol. Ou seja, é um protocolo que define um método para criar, para modificar e excluir determinadas associações de segurança dentro do túnel IPsec, mas não é um cabeçalho de transporte. Professor, o senhor falou lá da arquitetura, e na arquitetura o senhor falou que tem esses protocolos, ESP, o IKE e o AH. Onde é que entra esse tal do ISA-KMP aí, que é o famoso protocolo de gerenciamento de chaves e associação de segurança na internet? Ou seja, é exatamente aqui. Deixa eu tentar explodir isso aqui. Esse IKE aqui. Quando a gente fala em gerenciamento de chaves, eu quero ter em mente o seguinte aqui junto com vocês. Ó, deixa eu... Quando a gente fala desses caras aqui, do famoso IKE, eu quero trazer aqui para vocês. Pronto, fica mais fácil. Vamos lá. IKE. Famoso IKE. A gente já viu que ele é um grande protocolo que faz o quê? O gerenciamento das chaves. Só que para ele fazer esse gerenciamento das chaves, efetivamente, né? Ele precisa digamos assim, de algumas implementações dentro dele, tá? Porque ele não vai fazer isso sozinho. Como que ele faz isso? Como que ele efetivamente define, né, esse método de criar, de modificar e de excluir essas associações, que é o famoso gerenciamento
das chaves. Como que ele faz isso? Ele faz isso por meio de 3 sopinhas de letrinhas, né? Na verdade, 2, né? É o próprio IKE, né? E o próprio... Deixa eu trazer aqui para você. Vou colocar de outra cor aqui que fica mais fácil. Como que ele faz isso? Isso aqui. Isso que está em jogo, beleza? Ele faz por meio dessa sopinha de letrinha, que é a famosa ISA KMP. E também faz isso por meio... Opa, deixa eu tirar aqui. E faz isso por meio de uma outra sopinha de letrinha que você não pode se assustar. O Ackley, beleza? Ou seja, esses 2 carinhas aqui vão definir... Como é que eu posso te dizer, né? Ele vai definir justamente essa determinação das chaves, ou seja, é ele que vai estabelecer parâmetros. São esses 3, né? Tanto o IKE, combinado com o Ackley, combinado com o ISA KMP, vão definir padrões. Padrões de quê? De troca de chaves e procedimentos também de autenticação, beleza? Ou seja, todos esses caras aqui, posso até fazer esse tipo de desenho. Todos esses caras aqui, esse aqui, o IKE, juntamente com o serviço adicional do Ackley e do ISA KMP, eles vão fazer o quê? Eles vão conseguir definir o que a gente chama de definição das chaves, por exemplo. Definição das chaves. Como? É aqui que ele vai estabelecer alguns métodos e alguns padrões de trocas de chaves, por exemplo. É aqui que ele vai estabelecer procedimentos de autenticação. Ou seja, quando se fala em gerenciamento, em gestão das chaves, inclui uma série de definições que devem ser feitas dessas chaves para que haja uma troca de chave correta, para que haja um procedimento de autenticação correta. Beleza? Tranquilo? Então, não se acanhem quando vocês visualizarem essas sopinhas de letrinhas aqui. É justamente isso. Beleza? Tranquilo? GRE a gente sabe que não, que ali é a maneira de encapsular o pacote ponto a ponto dentro ali do contexto do PPTP. E aqui o nosso TLS só é usado ali no protocolo HTTP, a nível de camada de aplicação. Beleza? Então, nosso gabarito aí é AH. Ou seja, a gente está conseguindo extrair cada alternativa dessa. Beleza? Questão de número 5. Vamos lá. Questão de número 5. A comunicação segura é essencial para assegurar o quê? A proteção dos dados em trânsito nas redes de dados. Nesse contexto, o principal objetivo do TLS, já percebeu que a banca Sage Rio gosta muito desse cara do TLS, né? Beleza? O principal objetivo do TLS é fornecer um canal seguro entre 2 partes, ou seja, entre um cliente e um servidor. Beleza? Entre 2 partes que se comunicam. No TLS, o servidor é o quê? É opcionalmente autenticado? É sempre autenticado? Ou nunca é autenticado? E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Ou seja, lembra o seguinte, o TLS é o protocolo de segurança que cria um canal seguro entre 2 partes, que se comunicam através de quê? De uma rede, né? Ou seja, o TLS é um protocolo amplamente utilizado na internet, beleza? E aí, qual que vocês acham? Enquanto isso, eu vou bebendo água, eu vou deixar vocês respondendo aí, tá? Só um minutinho. Bom, vamos lá, galera. Já de cara, né? Eu quero trazer aqui o gabarito para vocês. Nosso gabarito é, no TLS, o servidor, cara, sinceramente, o servidor ele tem que estar sempre autenticado.
sempre autenticado, beleza? A autenticação é um dos principais componentes desse processo de handshake, tá? Professor, como assim? Bom, já de cara, aqui o nosso gabarito é delta. Porque o servidor, ele é sempre autenticado. O que que isso significa? Quando a gente vai fazer... Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação. Eu acho que eu fiz alguma anotação em relação ao TLS. Fiz sim. Vamos lá. Primeira coisa. TLS é aquele protocolo que vai oferecer o quê? Privacidade e integridade. E ele tem duas camadas. Lembra aquela camada que eu falei lá em cima, que ele tem aquela camada de TLS Handshake? O que que isso significa? No TLS Handshake, quando um cliente quer se comunicar com um determinado servidor, a primeira coisa que vai acontecer, que vai realmente ocorrer, é uma pré-camada chamada de Handshake TLS. Antes dele começar a transferir os pacotes de dados da aplicação, né, entre o cliente e um servidor, vai ser estabelecido alguns parâmetros. Eu vou até colocar de outra cor aqui, só para a gente ter uma ideia. Alguns parâmetros o cliente vai enviar para o servidor analisando essa requisição, vai enviar também seus próprios parâmetros, estabelecendo e definindo alguns parâmetros, e o cliente também vai compartilhar outras mensagens para aí sim depois terminar essa comunicação de handshake TLS, para aí sim efetivamente fazer a troca dos dados, digamos assim. Imagina que enviar os dados efetivamente criptografados, ou seja, isso aqui são os dados da aplicação, por exemplo. Beleza? Ou seja, quando eu acesso, por exemplo, vou fazer questão de acessar aqui o globo.com. Neste momento, eu não tenho nem como perceber, a não ser que eu realmente faça uma análise de tráfego com o TCP dump ou um Wireshark da vida. Neste momento, quando eu acessei, o servidor ele já se autenticou para mim. Por que ele se autenticou? Porque está aparecendo aqui a conexão é segura. Ou seja, o que isso significa? Num processo de autenticação, que é um dos principais componentes do processo de handshake do TLS, o servidor, qualquer servidor web, seja você acessando aí o Globo.com, seja você acessando um Google, seja acessando o site da sua empresa, você vai perceber que o servidor ele apresenta um certificado digital, assim como o Globo.com tá se apresentando aqui para mim. Ó. Ele apresentou um certificado digital com algumas informações. Ou seja, o servidor ele apresenta um certificado digital que é verificado pelo cliente. E quem é o meu cliente? O meu próprio navegador. No caso aqui eu estou usando o Microsoft Edge. Tá? Ou seja, o meu cliente, o meu navegador, ele verifica esse certificado. Isso garante o quê? Isso garante que o cliente esteja se conectando a um servidor legítimo e não a um impostor. Ou seja, a autenticação do servidor ela é sempre obrigatória. Ou seja, se eu acessei um servidor já de cara HTTPS, imediatamente ele tem que se apresentar de forma adequada para mim. Como que ele se apresenta de forma adequada? Se autenticando, ou seja, o servidor ele é sempre autenticado, porque ele vai sempre apresentar um certificado para mim, dizendo que o período de validade ali do certificado dele está na validade, beleza? E que a chave pública dele, essa aqui, foi atestada. Olha que interessante, eu estou tendo acesso à chave pública dele. E aqui já vai uma informação, como eu falei nas aulas anteriores. Todo certificado digital tem embutido a tua chave privada? Não, jamais. Tem embutido ali a tua chave pública. No caso aqui, como eu acessei o Globo.com, isso quer dizer o quê? Que o Globo.com exibe, né, a chave pública, o certificado digital dele, e dentro da chave, dentro do certificado digital, perdão, temos o que? A chave pública. E é com base nisso que o meu navegador, sem ao menos perceber, está consultando uma autoridade certificadora e perguntando, olha, eu tenho aqui esse certificado está validado? E eu tenho uma resposta da autoridade certificadora, está validado. Pode colocar aí, navegador, um cadeadozinho de conexão segura. Beleza? É assim que funciona. É assim que tem que ser. Beleza? Então, quando a gente fala que o servidor ele é sempre autenticado, o servidor, isso significa que o servidor ele apresenta um certificado digital que é verificado por mim,
por eu, cliente, né? Isso vai garantir que o cliente realmente esteja se comunicando a um servidor legítimo. Ou seja, a autenticação do servidor, ela é sempre obrigatória, beleza? Agora, obviamente que o cliente ele é opcionalmente autenticado. Por que opcionalmente autenticado? O cliente ele pode optar por se autenticar ao servidor enviando seu próprio certificado, mas isso não é uma exigência em todas as implementações do TLS. O que isso significa? Que nessa comunicação aqui, nesses parâmetros, o servidor é obrigado a se autenticar para o cliente, mas o cliente não necessariamente ele precisa apresentar um certificado digital. Ou seja, eu acabei de acessar o Globo.com sem ao menos eu apresentar qualquer tipo de certificado aqui, sem apresentar o meu certificado digital. Talvez em algum momento, se eu provavelmente logar aqui na conta do Globo.com e tiver alguma funcionalidade dentro do sistema web deles que eu tenha que me apresentar, que eu tenha que me autenticar, ou seja, que eu tenho que apresentar o meu certificado digital. Como não é obrigatório, como é opcional, né, eu não tenho essa exigência ao acessar qualquer servidor web para apresentar um determinado certificado digital. Ou seja, quem tem a obrigatoriedade de dizer se o certificado dele é válido ou não é o próprio servidor. Beleza? Tranquilo? Então é isso que a questão está querendo dizer. No TLS, o servidor é sempre autenticado? É. O cliente é opcionalmente autenticado? Sim. Acabei de acessar o Globo.com sem ao menos apresentar qualquer tipo de certificado digital. Beleza? Tranquilo? Agora, por detrás dos panos, isso tudo é negociado aqui no processo de handshake, beleza? E só para você ter uma ideia, lembra, isso aqui é a camada de TLS handshake. Porém, ainda nessa comunicação do handshake, existe uma outra camada que é chamada de TLS record, ou melhor, protocolo de TLS de registro. Então, saiba o seguinte, na arquitetura, assim como a gente viu, assim, o estudo é bem simples. Assim como a gente viu a arquitetura do IPsec, existe uma arquitetura do TLS. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, esse cenário. O que isso significa? Que no processo de estudo do teu TLS aí, você tem que saber que ele oferece privacidade e integridade e ele é composto de duas camadas. Quais camadas? Uma a gente já conhece, que é a TLS Handshake. A outra, que é pouco falada, que é a protocolo de TLS de registro, ou melhor, TLS Record. E tanto o TLS Record quanto o TLS Handshake, eles vão oferecer parâmetros, né, features, propriedades que vão oferecer o quê? Segurança de conexão. Segurança de conexão, tá? O TLS de Record, ele oferece essa segurança de conexão fazendo o quê? Uso de criptografia. E de que criptografia é essa? Por exemplo, AES, RC4, criptografia simétrica, por exemplo, tá? Mas por quê? Porque nesse processo de handshake, muitas das vezes algumas chaves são trocadas, chaves são geradas. Que chaves são essas? Chaves de sessão, sessão handshake, sessão TLS handshake. Então, o TLS de registro, ou melhor, o TLS record, ele se utiliza do algoritmo de criptografia simétrica para poder gerar justamente essas chaves de sessão, beleza? E ele faz uso também, além de ele oferecer confidencialidade, ele vai oferecer integridade, né, e autenticidade por meio de quê? Por meio de protocolo hash. Lembra lá do IPsec que se utilizava lá do HMAC, ou seja, esse código de autenticação de mensagem hash? Aqui o TLS também faz uso disso. No caso aqui um exemplo, HMAC SHA-1, beleza? Agora, lá no TLS a gente também faz uso de criptografia e olha que interessante. Se por um lado a gente cria criptografia simétrica, que é aquela criptografia gerada por uma única chave, que é a chave secreta, como que a gente protege ela numa comunicação? Por meio do uso de criptografia assimétrica, afinal de contas, para eu transmitir uma chave secreta por meio da rede de forma segura, eu preciso ter alguém que fala o seguinte, ó, quer transferir essa chave segura de forma segura, essa chave secreta de forma segura? Cria um par de chaves pública e privada, ou seja, a gente vai fazer a troca dessa chave simétrica por meio de chaves assimétricas. No nosso exemplo aqui é o RSA, beleza? Com isso, o TLS Handshake, ele consegue fazer uma negociação segura, ou seja, a negociação da sessão, beleza? Então, isso aqui é uma visão geral do protocolo TLS, beleza?
Ufa, né? Muita informação, mas aí a gente vai avançando aos pouquinhos. Vamos que vamos. Questão de número 6, vamos lá. No padrão TLS, olha aí, ó, mais uma questão recente até, tá? Do ano passado. Vamos lá. Quando o cliente se conecta pela primeira vez a um servidor, o envio da mensagem client hello, deixa eu subir aqui, ele está falando no contexto do handshake, ou seja, essas mensagens. O cliente ele manda uma pequena mensagem e depois o servidor responde com uma outra mensagem e depois o cliente responde com outra mensagem e assim sucessivamente. Ou seja, existem trocas de mensagens aqui dentro e essas mensagens têm um nome. É isso que ele está querendo dizer, beleza? O cliente ele faz o envio da mensagem de client hello, que é obrigatório como primeira mensagem TLS. Ou seja, essa primeira mensagem aqui é o famoso client hello. E o servidor vai responder o quê? Como? Considere que o servidor ao qual o cliente se conectou é capaz de negociar um conjunto aceitável de parâmetros de handshake com base no conteúdo da mensagem client hello. Ou seja, com base nessa mensagem que o servidor acabou de receber, ele vai poder gerar alguns tipos de respostas. E quais respostas são essas? Essa é a ideia, entendeu? Beleza? Nesse caso, o servidor irá responder esse client hello com a seguinte mensagem. E aí, galera? Já de cara, o nosso gabarito aqui é o server hello. Ou seja, se o cliente ele manda alguns parâmetros com base na resposta de client hello, o servidor vai responder com server hello. E aqui eu trouxe justamente a RFC que fala sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês o seguinte. Essa aqui é a RFC 5246, tá? Essa RFC, na verdade, é uma documentação técnica, né? É uma série... A RFC por si só, na verdade, ela é uma série de documentos que descreve determinadas especificações, normas, procedimento, enfim... Assim, resumindo, é uma documentação técnica criada por quem? Pelo Instituto, por aquele IETF, né? É um Instituto de Força, literalmente de força-tarefa de engenheiros da internet, tá? Esse IETF é aquela instituição que consegue unificar diversos profissionais da área de ciências exatas, das diversas áreas de engenharia, né? Das diversas áreas de engenharia da computação, por exemplo, tá? Onde eles vão fazer algumas notas técnicas. E aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui, acho que é o capítulo 7.3, cara, que vai falar sobre o overview aqui, exatamente esse cara aqui. Eu quero te mostrar justamente essa... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tá vendo? É aqui que ele vai fazer um overview do TLS Handshake. E, inclusive, pasmem, se você quer entender como que funciona efetivamente o protocolo TLS, qualquer tipo de protocolo, TLS, SSL, o HMAC, enfim, o próprio IPsec, por exemplo, vai direto na fonte, vai direto na raiz. Muitas das vezes a gente vai procurar o quê? Em livros didáticos, né? Mas você pode simplesmente usar a própria, ir direto à fonte, vai logo na fonte da água, beber da água natural, da água limpa, né? Agora, obviamente, por ser técnico, um documento técnico, às vezes é de difícil compreensão, mas pensa o seguinte, aqui ele faz uma simulação, ó. Aqui a gente tem um client, deixa eu ver se para vocês aí tá muito pequeno, muito grande, deixa eu ver aqui, opa, pronto. Aqui é melhor de visualizar. Vamos lá. Já que eu não estou na tela, fica mais fácil de dar zoom. Imagina, a gente tem um client e a gente tem um server normal. A princípio normal, né? E olha o client, a própria documentação falando, ó, quando a gente vai estabelecer justamente o que? A comunicação entre um client e um server, vai haver o quê? Um TLS Handshake. Como é que é o overview do TLS Handshake? Eu tenho um client hello, ou seja, o cliente ele envia, né, uma comunicação, uma mensagem que contém algumas informações. Que informações são essas? Aqui no client hello, por exemplo, tem informações de versões do TLS suportada, listas de algoritmo de criptografia suportada pelo próprio cliente, tá? Extensões de TLS e, inclusive, alguns números aleatórios que eles chamam de handle number, né?
para gerar chaves essas muitas das vezes simétricas, tá? E o servidor, ao receber esse client hello, ele vai gerar um pacote de server hello. Ou seja, por isso que a primeira resposta após o client hello é o próprio server hello. Ou seja, enviada pelo servidor em resposta a quem? Ao client hello, que contém informações de a versão do TLS selecionada, o método realmente de criptografia escolhido, afinal de contas o cliente ele solicita, né? E é aqui, exatamente aqui, que um ataque man in the middle tenta enfraquecer essa comunicação, tenta enfraquecer justamente essa definição de método de criptografia, beleza? E logo em seguida, existem algumas mensagens que o servidor pode enviar para o cliente. Nós temos diversas mensagens. Certificate, por exemplo, é uma delas. Ou seja, o que isso significa? Quando eu acesso o globo.com, por exemplo, lembra do cadeadinho? Conexão segura. Vamos ver informações dele? Ó, ver certificado. Olha que interessante, eu consigo visualizar essas informações. Por que eu consigo visualizar essas informações? Porque o servidor mandou o quê? O tal do Certificate Server. O servidor ele envia seu próprio certificado digital para o cliente. E dentro desse certificado digital contém a chave pública dele. Ó, informações da chave pública. Aqui, ó. Olha a chave pública do candango aqui. Do guerreiro. Olha a chave pública aqui. Que está dentro do certificado digital do Globo.com. Galera, o estudo do TLS é muito simples, é mais simples do que a gente imagina, beleza? Às vezes a gente se assusta, né, com essas sopinhas de letrinha, com esses nomes, né, essas nomenclaturas, mas nada mais é do que simples. Olha aqui o servidor enviando um Server Key Exchange, que é opcional. Sempre que quando tem asterisco, é opcional. Quais são as mensagens opcionais do servidor? Certificate, Server Key Exchange, Certificate Request, beleza? Para o cliente também, certificate, o próprio certificate. Olha, lembra aquela questão que falava que o cliente é opcionalmente autenticado? Ele não é obrigado a apresentar um certificado digital na comunicação. Por quê? Eu não estou tirando de lugar nenhum, assim, não estou inventando, né, na verdade, né, estou tirando assim, de um lugar que é da própria norma técnica, mas eu não estou inventando. Ou seja, a mensagem de certificate, que é justamente o cliente enviar um certificado digital para se autenticar, ele é opcional, ou seja, sempre que tem um asterisco, ó, indica o quê? Opcionalidade. Ou seja, isso já prova que o cliente ele não é obrigado a se autenticar nessa comunicação. Afinal de contas, isso aqui é o quê? Não é obrigatório, beleza? E nós temos, enfim, infinitas mensagens. Serve Key Exchange, que vai falar assim, é enviado, né? Se a suíte de criptografia selecionada exigir alguns parâmetros adicionais, tá? Como em alguns algoritmos de troca de chaves, por exemplo, tá? Essa mensagem aqui, ela é opcional e pode não ser enviadas em todos os handshakes TLS, beleza? Nós temos o Certificate Request também, que é opcional, ou seja, o servidor ele pode solicitar um certificado do cliente para autenticação mútua, ou seja, ele pode, se o Globo.com quisesse exigir a minha autenticação, ele ia ter que enviar um Certificate Request, ou seja, o cliente, estou requisitando de você um certificate. Aí sim eu vou responder com um certificate. Beleza? Enfim, temos uma série de respostas que podem ser, né, enviadas tanto pelo cliente quanto pelo servidor para concluir esse TLS. E após essa conclusão, esse finish, né, dessa comunicação TLS, ocorre o quê? A aplicação, o application data, a transferência de dados da aplicação. Ou seja, essa transferência de dados só vai ocorrer após toda essa troca de mensagem. Ou seja, resumindo, o cliente manda o client hello e o servidor responde com o server hello, podendo, não de forma obrigatória, enviar mensagens do tipo certificate, server key exchange, certificate request, server hello done, tá? E o cliente também, beleza? Então, essa aqui é uma visão geral que a gente precisa ter em mente, beleza? Tu vê que nenhum desses parâmetros aqui tem lá na arquitetura da documentação técnica, beleza?
Então não faz o menor sentido nenhuma dessas opções aqui efetivamente estar num TLS Handshake, beleza? Questão de número 7. Vamos lá, está quase acabando. Vamos lá. Para elevar o nível de segurança da comunicação entre aplicações desse instituto, né, desse grupo de força-tarefa, né, de engenheiros, definiu o TLS protocolo V1, por exemplo. É uma questão antiga, mas o contexto em si ele é muito atual. Para fornecer o quê? Privacidade e integridade. Esse protocolo é composto pelas camadas... Bom, a gente já viu, né? Existem duas camadas, a TLS de registro, ou melhor, a TLS Record e a TLS Handshake. Qual que aqui é o nosso gabarito? TLS Record Protocol e TLS Handshake Protocol. Nosso gabarito aqui é a letra A, efetivamente, beleza? Viu como é que já fica mais fácil quando a gente faz o estudo adequado da arquitetura de cada assunto, né? Fica muito mais fácil e compreensível, beleza? E galera, aqui é a questão mais maldosa da banca 6 Gran Rio nos últimos anos. Essa aqui, os caras realmente, como posso dizer, apelaram, né? Vamos lá. Deixa eu só beber uma água enquanto eu deixo vocês tentarem responder. E eu sei que a maioria vai errar. Vamos lá. Penúltima questão, vamos lá. No IPsec, o cabeçalho de autenticação, e a gente já sabe qual é o AH, Protocolo Authentication Header, oferece suporte à integridade, a gente já viu isso, de dados e à autenticação, beleza? Por meio daquele algoritmo lá de autenticação. O valor de verificação de integridade, que é o famoso ICV, pode ser calculado com um algoritmo HMAC, mas deverá caber no campo reservado para os dados de autenticação. Por essa razão, se usarmos o algoritmo HMAC SHA-1, que a gente já viu, né, que dá para gerar, o valor do HMAC deverá ser truncado. Em quantos bits? Ou seja, quando se fala em truncado, uma informação ela é truncada porque talvez ela não caiba totalmente, né, a informação completa, né? Imagina aqui, no caso aqui ele está gerando o hash. Lembra aqui? Esse HMAC é o código de autenticação de mensagem hash. Ou seja, esse hash, quando a gente fala em SHA-1, o SHA-1 ele gera quantos bits desse hash? Ele gera 160 bits. Porém, a gente já está vendo que para caber dentro aqui do Authentication Header, dentro do Authentication Header, tem diversos campos. E um desses campos, imagina o seguinte, ó, nós temos o cabeçalho de autenticação e nós temos diversos campos. Diversos campos, tá? Digamos assim, a serem preenchidos. Mas temos um campo chamado ICV, só para você ter uma ideia. Beleza? E nesse ICV, ele tem um limite estipulado não por mim, não por você, não por qualquer outro autor, mas sim pela documentação técnica. E é isso que eu achei maldosa da parte da banca trazer isso. Porque aqui desse campo de ICV, quando o AH vai consultar efetivamente lá aquele algoritmo de autenticação, o que ele faz? Para estabelecer o túnel, né? O que ele faz? O AH ele é um dos pilares da arquitetura de segurança do IPsec. Vamos voltar aqui, ó, só para você ter uma ideia. Opa! Assim como o ESP, o IKE, o AH ele é um outro pilar. E ele vai solicitar ao algoritmo de autenticação para quê? Para oferecer autenticidade e integridade, ele vai solicitar a usabilidade de algum HMAC desse aqui, HMAC MD5, HMAC SHA-1 ou SHA-2. No caso da questão, ele chamou o que? A função do SHA-1. Quando você chama... Assim, o entendimento é muito simples. O AH vai solicitar esse algoritmo para oferecer dentro do túnel o que? Autenticidade e integridade. Como que ele faz isso? O algoritmo de autenticação me gera aí uma quantidade de bit de hash, né, do SHA-1. Aí ele vai lá e solicita para o HMAC SHA-1, que vai gerar 160 bits, correto?
Ele vai gerar o quê? Solicitou, essa é a primeira chamada. Na segunda chamada, ele vai responder com o quê? Ó, beleza, vou acionar aqui o HMAC SHA-1 de 160 bits, tá bom, H? 160 bits. Quando efetivamente sai esses 160 bits aqui de hash, ele vem aqui pro HA e o HA fala o seguinte: caramba, e agora, cara? Eu tenho 160 bits de hash, só que esse 160 não cabe aqui nesse campo de verificação, de checagem. Ele não cabe. E qual é o limite dele? Né? A própria documentação técnica vai falar que o limite não é recomendável que o limite, né, desse campo seja o quê? Menor do que a metade do que o hash pode oferecer. Ou seja, se eu estou lidando... Isso já é uma premissa, tá? Isso já é uma premissa. Qual é a premissa? Não pode ser menor do que a metade disso. Olha que loucura. Não pode ser a metade, né, da quantidade total gerada. Ou seja, qual é a metade de 160? É o quê? 80. Ou seja, eu já eliminaria 32, 64. Beleza? Ou seja, eu não posso trabalhar com menos do que 80. Eu tenho que trabalhar com algo a mais. Beleza? Então, automaticamente eu já eliminaria tanto o 32 quanto o 64 bits. Como que eu saberia isso, professor? Infelizmente, lendo a nota técnica. Beleza? Mas tem uma nuance, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Que a nota técnica, né, essa norma técnica da RFC original, vai dizer que esse campo, o máximo dele a ser preenchido é com 96 bits. Cara, isso aqui foi muita sacanagem da banca. Por quê? Vamos por parte, tá? Pensa o seguinte, o ICV, como eu disse, é um campo de comprimento variável. A própria documentação diz que isso aqui é uma premissa, não pode ser menor, esse campo ICV não pode ser preenchido com um valor menor do que a metade do que foi gerada do hash original. Ou seja, se foi gerado 160, divide por 2, vai dar 80, não pode ser menos que 80. Só que tem uma outra premissa, que o ICV, ele é o quê? Tamanho o quê? Variável. Então a gente já sabe que ele fica variando, beleza? Tranquilo? Só que ele diz lá na nota técnica, na RFC, que existe a possibilidade desse ICV, desse campo de checagem de valor do hash, ser preenchido justamente nesse campo. E ele vai ser preenchido como? Ele vai ser preenchido com um valor no máximo de 96 bits. E eu vou trazer aqui justamente a checagem aqui para vocês, que é a RFC 4302, cara. Isso aqui foi muita maldade da banca, mas muita maldade mesmo. Olha só para você ter uma ideia. Deixa eu ver se eu mostro aqui um overview. Aqui, ó, só para você ter uma ideia. O AH, isso aqui é a estrutura do AH, tá? O AH, eu mostrei aqui X, mas na verdade o AH ele é formado por Next Header, ou seja, o primeiro campo é o nosso famoso Next Header. Só para você ter uma ideia, né? Tranquilo? Nós temos o Payload Length, ou seja, nós temos o Pay Length. Enfim, temos uma série de campos dentro do AH que eles devem ser preenchidos. Nós temos o Payload Length, nós temos o SPI, que é o Security, é um índice de parâmetros de segurança, Security Parameters Index. Temos um campo de sequência de números e temos o famoso ICV. E é justamente esse famoso ICV que ele é variável, beleza? E engraçado, olha que interessante, a própria norma técnica, se você for ler, ele vai definir o valor do Next Header, ele vai definir um valor máximo para o Payload Length, ele vai definir um valor para esse campo reservado, que é reservado para uso futuro. O SPI, que é esse índice de parâmetros de segurança, ele vai definir um valor máximo também. Ele vai definir um valor máximo para esse campo de número de sequencial e vai definir um valor máximo para esse cara.
Então, ele diz que é variável. Porém, lá no capítulo 3, que eu vou trazer aqui para vocês, que eu quero ler, aqui. Ou seja, olha o que ele diz aqui, ó. Já define. Uma hora ele fala que é variável, porém ele fala, ó, por exemplo, se a saída do algoritmo selecionado, que algoritmo é esse, professor? Do algoritmo, no caso aqui é o HMAC SHA-1. Ou seja, se a saída do algoritmo selecionado, né, for de 96 bits, né, nenhum preenchimento será necessário para o IPv4. Ou seja, ele já está estabelecendo aqui uma regra. O que isso significa? Que se a saída de algoritmo selecionado, já no mínimo, for de 96 bits, fica tranquilo, tá? Engenheiro ou qualquer pessoa que trabalha aí com IPsec, nenhum preenchimento será necessário para o IPv4 ou para o IPv6, tanto para o IPv4 quanto para o IPv6. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o tamanho mínimo daqui é de fato 96 bits. Cara, muita sacanagem isso. Muita sacanagem isso. Beleza? E tem outras RF6 que vão falar sobre isso, né? Falar que o HMAC SHA-1 ele produz um valor de autenticação de 160 bits, tá? Porém, ele vai falar que este valor de 160 bits, ele pode e deve ser o quê? Truncado. Mas por que truncado? Porque o AH, para colocar qualquer valor aqui dentro do ICV, ele precisa ter 96 bits. É simplesmente isso, beleza? Ou seja, essa decisão ela foi muito mais baseada por conta de um design de implementação, ou seja, a justificativa é aqui que eu posso trazer mais plausível para vocês. É um design de implementação. Beleza? Tranquilo? E é isso, galera. Já de cara aqui é 96 bits. Beleza? De boa? E ele ainda vai falar, tem uma NFC que vai falar quando a gente... Isso no contexto do HMAC SHA-1. E quando for o contexto do HMAC SHA-2, que trabalha com quantidade de bits de hash maiores. Ou seja, nesse caso, né, existe a NFC, né, 4868, por exemplo, que vai falar que vai tratar sobre os algoritmos, do uso, né, do algoritmo de hash, né, do tipo SHA-256, 384 e 512 no IPsec, tá? E ele vai falar lá que há a possibilidade de fazer com que o hash ele seja, digamos assim, truncado na metade. Certo? Eles costumam, né, mencionar sobre a metade, ou seja, se eu gero 256 de hash, né, 256 bits de hash, eu vou dividi-lo pela metade, ou seja, vai ser 128 e assim por diante, beleza? Tranquilo? Então, só para a gente ter uma ideia aí, tá? Deixa eu só beber mais um pouco d'água aqui e a gente já parte para outras questões. Que, no caso, é a última questão, né? Vamos lá, questão de número 9. O IPsec é um conjunto de protocolos que fornece segurança às comunicações da internet na camada IP. Beleza? Já sabemos isso. O protocolo de negociação e de gerenciamento de chave. Opa, a gente já viu esse cara que negocia, que faz o gerenciamento de chaves. Quem é? Mais comumente usado para fornecer material de chaves negociado e atualizado dinamicamente para o IPsec. Pô, galera, agora já ficou muito mais fácil, né? Agora a gente já conhece um pouco a sopinha de letrinha, é o famoso IKE, né? PPT não é, que é um protocolo também, né? Comparado ao IPsec e o L2TP também, para criar VPN, beleza? O ESP é para fazer o encapsulamento ali do payload e o AH é para oferecer ali a autenticação a nível de cabeçalho. E o IKE é que de fato faz ali o gerenciamento das chaves, beleza? Ufa, né? Foi tranquilo, passamos no teste, né? Nem doeu, galera. Então, bom, pessoal, eu gostaria de
agradecer imensamente. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar porque você está no foco aí para conquistar uma vaga aí para o concurso na área de TI, e eu tenho certeza que se você continuar nessa pegada, você vai alcançar a tão famosa aprovação aí no teu concurso, beleza? Então, se eu te ajudei de alguma forma, comenta aqui no vídeo, debaixo desse vídeo, dê o seu feedback, é muito importante para nós, e dê o teu joinha, se inscreva no canal e entre aí no Telegram para você ter acesso a esse material que eu já vou deixar salvo lá, né? Ou seja, 2 materiais, esse PDF aqui das questões e também esse rascunho aqui de resumo, que é o nosso arquivo da aula 20, né, de anotações, beleza? Então, galera, tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.